Olá, pessoal. Elga aqui falando. Tudo bem com vocês? Hoje eu voltei para dar seguimento aqui à AD1 de Matemática Básica. Ela foi aplicada no semestre 1 de 2023 e eu estou resolvendo essa prova. Talvez ela possa te ajudar. Caso sim, se você quiser deixar o seu comentário aí para mim, vai ser legal. Dá o seu joinha. E eu estou fazendo as questões aos poucos. Hoje eu trouxe aqui as questões 2 e 3, já que elas são, a 2 era bem pequena, né, bem rapidinho para resolver, e aí eu trouxe a 3 também, que aí eu acho que fica mais leve, não fica cansativo nem para eu gravar e nem para vocês assistirem, tá bom? Vamos continuar então. A segunda questão, ela vale um ponto e diz assim: defina o conjunto indicado na figura por propriedade. Gente, nós já vimos na primeira questão que a gente pode indicar conjuntos numéricos pela notação de conjunto, né, de intervalo, que a gente faz como? De conjunto não, de intervalo, perdão. Se a gente trata de um intervalo que ele tem um extremo aberto, a gente representa com a bolinha aberta, assim como está aqui no 4. Isso que nos diz o quê? Que o número 4 aqui, por exemplo, ele não participa do intervalo. Todos os números maiores que 4, eles participam, mas o 4 não. Então, para representar isso em notação de intervalo, a gente representaria assim. Olha o 2, a diferença, né? O menos 2. Ele está com uma bolinha fechada. O que, que isso quer dizer para a gente? Que o 2 faz parte desse conjunto, desse intervalo? Sim, faz parte. Então, eu poderia representar assim, ó, colchete, que inclui o número no intervalo, porque é bolinha fechada, e depois... Ah, não, gente, perdão, isso aqui seria esse intervalo do meio, né? Esse aqui começa no menos infinito, porque ele vem lá do esquerdão e para no menos 2, concordam? Então, ele vem lá dos números infinitamente negativos ou infinitamente pequenos, onde a gente tem lá o menos infinito. Esse é o primeiro extremo desse intervalo aqui, dessa minhoquinha que ela representa, até o número menos 2. Errei outra coisa, né, gente? Infinito, menos infinito, infinito negativo e infinito positivo, sempre intervalos abertos, tá? Sempre parênteses. Então, intervalo aberto a gente representa com parêntese, pode ser duas situações, ou quando ele é infinito, menos ou mais, ou quando ele tem a bolinha aberta no número aqui, assim como está aparecendo ali no númerozinho 4, tá bom? Quando a gente vai representar isso aqui pela notação de intervalo, a gente não tem como colocar dois intervalos disjuntos dentro de uma representação só. Então, a gente representa por união, né? Esse intervalo aqui mais esse, juntos, né, vão ficar representados assim, ó, união aberto no 4, aberto no mais infinito. Agora eu fiz o infinitinho bonitinho, né? Tá bom? Só que o que o exercício pediu, eu fiz assim para a gente entender qual é a diferença, né? Essa daí, a primeira, é a notação em intervalo, tá? Que, na verdade, é a união de dois intervalos, porque se os intervalos forem disjuntos, eles não estão juntinhos, né? São intervalos separados. Então, para a gente fazer com forma de intervalo, só se a gente puser a união. Isso a gente usa muito, vai usar em pré-cálculo também, tá? Tem que estar bem claro na nossa cabeça como é que a gente representa quaisquer conjuntos em forma de intervalo, é o mais utilizado. Na verdade, aqui pede por propriedade, também é bem utilizado, né? Sei lá, eu poderia também chamar esse conjunto de conjunto C, né? Conjunto C dessa reta aí vai ser igual, é menos infinito até menos 2, incluindo menos 2, união 4 até mais infinito. Na reta, assim, gente, fica bem fácil da gente ler isso, da gente entender, né? Ah lá, tá vindo bem lá da esquerda, não tem fim, não tem um limite aqui na esquerda, só tem o limite do menos 2. Então, esquerdão até o menos 2, menos infinito até o menos 2. Por que fechado? Porque a bolinha é fechada. Então, eu uso colchete. Agora, 4 é do 4 para frente, só que o 4 não entra. Então, eu coloco um parêntese no 4 e digo que esse intervalo aqui, que ele vai infinitamente para a direita, ele cresce infinitamente, né? Ele é mais infinito, é infinito positivo, tá bom? Que é a direita da reta numérica. A direita do 4, né? Todo mundo é positivo.
Ou seja, até pegando uma referência melhor, a direita do zero, né? Todo mundo é positivo. A esquerda do zero, na reta numérica, na reta real, todo mundo é negativo. Agora, para propriedade, vamos ver como é que fica o conjunto C para propriedade. Gente, propriedade eu sempre penso, pertence a quem? Lembra? X pertence, né? Por que X? Porque a gente sempre usa o X para representar o conjunto horizontal, né? Ou seja, é sempre o conjunto das abscissas, que vem na horizontal é sempre o x, e das ordenadas é sempre o y, é o vertical, né? Então, aqui a gente representa como x, tá? É uma convenção, mas você pode usar outra letra também, não tem problema nenhum, eu aqui vou usar x. Então, a gente começa com chave, ó, chave da propriedade. A propriedade de quem? A pessoa tem a chave, x pertence. Vejam, gente, que a reta ela é toda rabiscada, não está tirando ninguém. Então, está incluindo todos o quê? Todos os reais. Tal que, eu acho que a apostila do C10 está trazendo tal que com 2 pontos, né? Não é mais com barra. Então, eu sempre sigo a orientação do material aqui. Daqui a pouco eu vou olhar no gabarito. Então, aqui, ó, x pertence aos reais, tal que. O primeiro intervalo que eu vejo é menos infinito até -2. Como que eu vou escrever isso como um x? Quem é x se ele vai do menos infinito até o -2? Todo mundo menor que -2, concordam? Menor ou igual, porque a bolinha é fechada, porque o -2 entra também. Então, x menor ou igual a -2. União, gente, união é ou. Até porque não tem como um fulaninho estar à esquerda do -2 e à direita do 4 ao mesmo tempo, tá? Todos os números são aceitos? São. Só que um mesmo x, ele não pode ao mesmo tempo pertencer a esse conjunto aqui, menor que -2, menor ou igual a -2, e maior que 4, concorda? Isso fica incoerente. E na matemática é isso. União é ou. Lembra que quando a gente faz a união de dois conjuntos, a gente pega todo mundo que participa do conjunto A e todo mundo que participa do conjunto B? Ou seja, ele pode participar do A ou do B, que ele vai nos servir. Então, união é ou, interseção é e. Por que e? Porque interseção é quando ele participa de um conjunto e participa do outro, né? São elementos comuns, tá bom? Acho que assim dá para a gente fazer menos confusão aí com essa coisa desse português aqui de dentro do... Quando os conjuntos são disjuntos e a gente tem que escrever por propriedade, tá? Então, eu já coloquei aqui o primeiro conjuntinho, a gente sempre coloca primeiro o conjunto da esquerda, né? Vem crescendo. E depois o conjunto mais à direita da reta. Então, x maior que 4. X maior que 4 não tem o igual, por quê? Porque o conjunto não está incluindo o 4, porque o 4 tem bolinha aberta, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui no meu gabarito para ver se é isso mesmo, mas acho que aí não tem erro não, tá? É isso aí mesmo, gente. X pertence aos reais, tá ok. Aqui colocou como um conjunto A, né? O gabarito traz como conjunto A, eu coloquei Czão de conjunto. O importante é você colocar uma letra maiúscula, tá? Você coloca uma letra maiúscula quando você for representar conjunto. Aí, o nome do seu conjunto, você decide, não tem problema nenhum. E fica bem legal, gente, nomear, tá? Porque só colocar o intervalo ali fica estranho, né? Sem uma igualdade, sem representar esse conjunto por alguma coisa. Então, essa questão aí é isso. Agora vamos para a terceira questão. Um ponto, né, gente? Nessa questão, achei que bastante generosidade aí do CEDERJ. Enfim. A terceira questão, ela tem 3 itens, tá? Vamos ver aqui o que a gente faz nessa questão. Dizemos que um número real é solução de uma equação na incógnita x, real também, né? Se a substituição de tal número, desse número, dentro da equação, torna a igualdade verdadeira. Então, se eu tenho lá x mais 1 igual a 2, né? O que no lugar do x vai tornar a sentença verdadeira? 1 mais 1 igual a 2. Então, o valor de x1 é raiz dessa equação? Sim, é raiz da equação. O que é ser raiz? É tornar a sentença verdadeira, a igualdade verdadeira.
quando a gente vai lá dentro da equação e substitui o x por aquele candidato à solução, ou a raiz da equação, às vezes a gente chama, né? Porque raiz a gente acha quando a gente iguala a equação a zero. Mas, enfim, de qualquer jeito, eu poderia colocar aquela raiz de 2 ali para a esquerda, né? E igualar a zero, tá? Então, seria raiz de qualquer forma, né? A raiz é aquele número que eu encontro quando a equação é igual a zero. Tanto que alguns autores chamam de raiz ou zero da função, tá? E quando a gente tem, gente, isso é importante ter na mente também. Se eu tenho uma equação que ela tem grau 1, o maior expoente do x é 1, então ela só vai poder ter até uma raiz real, tá? Ela pode ter nenhuma ou ela pode ter uma. E se for de grau 2, né? X ao quadrado mais 2x mais não sei das quantas, a gente faz o nosso Pitágoras, o nosso Bhaskara lá abençoado, e normalmente a gente encontra quantas raízes? Duas, até duas raízes reais. Ela pode não ter nenhuma, quando o delta dá negativo, né? O delta dá menor que zero, porque a gente tem que botar o delta dentro da raiz, e a gente não consegue tirar a raiz quadrada de número negativo. Isso a gente até usa muito em domínio, né? Ou a gente pode ter duas raízes reais iguais, a gente diz assim, quando a gente tem o delta igual a zero. E se a gente tiver um delta maior que zero, aí é o melhor, é a melhor das situações, né? A gente vai ter duas raízes reais, diferentes, diversas, né? Então, pensando nisso, essa raiz aí, olha só, essa equação. Considere a equação πx mais 1 igual a raiz de 2. Aí está pedindo também para a gente justificar ou desenvolver a solução em detalhes. Ou seja, você pode dizer é raiz ou não é raiz e explicar com o português. Eu sempre opto por resolver a equação, por fazer aquilo ali que a questão está dizendo. Ó. Um número real é solução quando ele torna a igualdade verdadeira. Então, vai ser um valor, ele disse lá na primeira, o número 1, na letra A, o número 1 é a solução da equação dada? O que ele está perguntando, então? Se eu pegar o número 1 e jogar no lugar do x dentro da equação, aquela igualdade vai se verificar? Vamos ver isso? Eu vou fazer dessa forma. Se você tiver outra forma de fazer, achar mais fácil, você puder comentar aí para nós, é sempre legal para enriquecer aqui a discussão e o estudo da gente, tá? Então, aqui a gente tem a equação πx mais 1 igual a raiz de 2. Gente, vou começar falando uma coisa para vocês. Não sai substituindo π por 3,14 nas coisas, não, tá? Porque, olha só, aproximação é diferente de solução. Eu não estou te pedindo, ele não está pedindo aqui uma solução aproximada. Ele está dizendo assim, é solução. Então, esquece esse negócio de substituir π por 3,14, porque isso só vai acontecer, a raiz de 2 também, mesma coisa. Você só pode fazer isso se te pedir solução aproximada. Eu, inclusive, desconsiderei essa questão número 2 aí, pode usar calculadora. Ah, mas ali ele já substituiu, né? Mas não vai precisar usar calculadora, não. E eu vou mostrar para vocês por que que não vai, tá? Então, aqui a gente tem πx mais 1 igual a raiz de 2. 1 é raiz? A pergunta que não quer calar. X igual a 1 é solução? Vai confirmar essa igualdade aqui? Nós vamos ver agora. Π, que multiplica 1, mais 1 igual a raiz de 2. Π, que multiplica 1 mais 1 é igual. Π que multiplica 1, π mais 1 é igual a raiz de 2. Gente, 3,14, né, em média, mais 1, eu vou dizer que esse número aqui, ó, π mais 1, é um número n, ou vou colocar o próprio π mais 1 aqui, ó, π mais 1, é um número que está em... Ele já é maior, o π sozinho já é maior que 3. Se eu coloquei mais 1, entendem que eu fico com tipo 4,14? Né? Se eu pego lá aproximando, gente, eu não estou aproximando na questão, tá? Eu estou aproximando para ter uma ideia de onde, de qual intervalo que está o π mais 1, para poder comparar ele com raiz de 2. Gente, nitidamente eu já vejo aqui que isso é falso, né? Π mais 1 não é igual a raiz de 2. Mas eu quero provar para vocês
que não é. Fazendo o quê? Localizando o π mais 1 na reta numérica, que é uma coisa interessante para a gente ter uma noção, né? Quando a gente está comparando números. Então, se eu tenho lá um 3,14, ele é maior, π, ele está entre 3 e 4. Se eu somei 1, é um número que está entre 4 e 5. Concordam? É um número que está entre 4 e 5. E o raiz de 2, gente? Ele está em qual intervalo? 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 já dá 4. Isso quer dizer que o raiz de 2 é um resultado entre 1 e 2. Tem coerência eu dizer que essas duas coisas, essa soma aqui desse racional com 1, é igual a esse racional aqui, gente? Isso faz sentido? Não. Isso aqui é falso. Isso quer dizer o quê? Se o 1 não tornou a sentença verdadeira, qual é a resposta? 1 não é solução dessa equação. Aí, gente, o que vocês vão escrever na questão, o que vocês vão colocar aí, fica a critério de vocês, tá? Eu vou até dar uma olhada aqui no gabarito, porque às vezes é uma coisa diferente que o CEDERJ traz, uma outra visão da questão, né? Procurem sempre olhar, tá? Gente, eu estudo em gabarito. Eu acho isso, para mim, me ajuda muito, tá? Aqui no gabarito, ele também substitui, né? Diz que essa igualdade evidentemente é falsa, né? Quando eu olho lá, eu tenho π mais 1. Eu sei que π é um número entre 3 e 4. Somei 1, né? E raiz de 2, eu sei que é um número 1, alguém, né? Então, eu já sei que essas pessoas são diferentes. Eu não preciso, na verdade, fazer conta aproximada, não preciso fazer nada disso. Eu só coloquei ali para a gente ter um parâmetro de como comparar, tá bom? Agora, eu quero saber se o número, essa raiz aí, eu vou trocar até de slide aqui, πx mais 1 igual a raiz de 2. É a minha equação original. Agora, eu vou testar x igual ao número 0,41 sobre 3,14. 0,41 sobre 3,14. De novo, gente, para poder esse x aí ser considerado uma raiz dessa equação, ou a raiz, né? Porque sabemos que aí a gente tem no máximo uma raiz real, porque o maior grau do x é 1, né? Isso é uma equação do primeiro grau. Então, eu vou substituir para ver se a igualdade verifica. Na letra A, já vimos que não. Nessa aqui, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai pegar o π, vai multiplicar por esse novo valor de x aqui. 0,41 sobre 3,14. Mais 1 igual a raiz de 2. Aqui, gente, isso aqui, ó, pelo amor de Deus, não façam isso. Não tem aqui, ó. Se tivesse reticências, né, a gente saberia que isso aqui é uma dízima não periódica, que na verdade é o π. Mas aqui não é isso, gente. Esse número 3,14 aqui, ele é totalmente diferente de π. Ele é o número 314 sobre 100. Que aí a gente pode simplificar e ver quem é ele. Ele, gente, é um número que eu posso escrever sob a forma de fração, ou seja, ele é racional. O π não é racional. Como que você vai cancelar um número racional com um número irracional? Não faz sentido, né, gente? Não faz sentido. Então, primeira lição dessa questão B aqui, desse item B é isso. Não pode cortar o π com 3,14. Agora, o que eu vou fazer aqui, gente? Fala aí da calculadora, mas eu não vou usar calculadora, eu vou fazer fração, tá? É óbvio, que me facilita muito. E na prova também não dá para usar. Na AD até dá. Se vocês quiserem aí fazer, podem fazer. Mas eu vou dar uma outra coisa para vocês. Eu vou pegar e vou colocar. Quando a gente tem divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui eu tenho, ó, 41 sobre 100 vezes 314, não, vezes 100 sobre 314. Lembra? Tem que inverter, tá? Eu poderia ter colocado ali, né, gente? Mas eu achei que ia ficar muito embolado ali. Mas seria certo eu ter colocado ali. Vezes 41 sobre 100 sobre
314 sobre 100. Por que que ficou assim? Porque eu fiz, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Mais 1 igual a raiz de 2. E continuando, π, 41π, isso aqui eu vou poder cancelar, sobre 3,14 mais 1 igual a raiz de 2. Gente, uma coisa eu já sei. Π mais 1 é diferente de raiz de 2, tá? Agora eu estou aqui multiplicando π por um número aqui, 41. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar e vou aproximar isso, tá? Eu vou dividir 41 por 3, ou por 3,1, o que vocês quiserem aí. Mas poderia dividir por 3,14 também, tá? Mas eu vou facilitar minha vida. Vou dividir 41 por 3. Vai dar 1, 1, 1. Espera aí. 4 por 3, 1. 1 vezes 3, 3 para 4, 1. Dá para dividir? Não, abaixa 1. 11. Dá 3, 2,0. Aqui vai dar 6, né? 6. 13,6. 18, 2. Vejam que aqui vai dar uma dízima periódica. Então, gente, aqui eu vou ter 13 dividido por 3, ou 14 dividido por 3. 14 dividido por 3, gente, porque eu vou aproximar aqui para facilitar a minha vida, tá? 14 dividido por 3 vai dar 4, alguma coisa, né? Ou seja, gente, cresceu mais ainda esse π, tá? O que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei e dividi. Na verdade, eu estava fazendo coisa errada aqui, né? Porque se eu já dividir por 3, já é a resposta que dá aqui, né? 41 dividido por 3 é aproximadamente 13,7. Vai, vou botar 13,7 vezes π mais 1 é igual a raiz de 2. Olha só como já facilitou, gente. Não, não é igual. 13 vezes 3, em média, vai dar 39. Mais 1 vai dar 40. 40 é igual a raiz de 2? Superface. Face não. Fake. Falsão, muito falso. Logo, resposta. 0,41 sobre 3,14 não é solução da equação. Aí, gente, com os devidos cuidados aí, a forma que cada um decidir fazer, tá? Vai ser bem-vinda. Deixem os cálculos, no caso de fazer uma questão semelhante na prova, né? E facilitem a vida de vocês ao máximo. Só não esqueçam, às vezes, né? Igual eu já ia fazendo besteira aqui, que eu já tinha dividido. Então, na hora que a gente está fazendo simplificações, tem que prestar atenção. Se eu já dividi, né? Já está dividido. Então, eu boto o valor aqui, vezes y, continuo fazendo para poder verificar, tá bom? De novo, aqui, como é de praxe, que eu gosto. Vamos olhar aqui o gabarito para ver se traz algum item novo, né? Alguma... Isso acontece também, gente. Eu gosto muito de pesquisar, de estudar no gabarito C10, porque também me traz aprendizados novos. Outras visões, outras formas de resolver questões, tá? E eu acho isso bem, bem interessante. Então, a letra B aqui está dizendo que a igualdade é falsa e que não é solução. Só que o C10 resolveu de uma forma diferente. Ele fez a continha, tá? Então, vocês podem ir lá dar uma olhada que vale a pena. Por isso que ele sugeriu, né, o uso de calculadora, tá? Vocês podem fazer também tranquilamente com calculadora. Então, agora é a letra C. Na letra C, ele pede para a gente, de novo, verificar outro número, se ele é a solução. A equação continua sendo a mesma. Px mais 1 igual a raiz de 2. E vamos verificar se raiz de 2 menos 1, raiz de 2 menos 1 sobre π é solução.
Veremos. Mesmo procedimento, gente, tá? Vou fazer igualzinho. Pi. Só vou colocar um parênteses aqui, porque na verdade agora o nosso x é uma fração e tem uma subtraçãozinha aqui em cima, né? Para ficar mais legal. Que a gente não consegue resolver, porque isso aqui é um irracional, sobre π. Igual raiz de 2. Gente, olha que diferença entre a letra B e a letra C. Olha que alegria que dá no nosso peito. Agora sim, porque aqui eu tenho uma multiplicação, tá? Então agora eu posso cortar com alegria. Ih, fiz um negócio errado aqui. Eu esqueci de colocar o mais um, tá? Tem que copiar, tem que fazer com a equação do jeitinho que está ali certinho. Eu tinha πx, eu substituí o x, mais 1 igual a raiz de 2. Agora, olha só o que eu fiquei aqui. Raiz de 2 menos 1, repetindo mais 1, é igual a raiz de 2. Gente, outra vibe, olha só. Não é isso? Raiz de 2 igual a raiz de 2. Opa! Verdadíssima. Verdadeiro. Verdadeiríssimo, né? Agora sim. Aqui, na verdade, o que a gente fez foi achar a solução dessa equação. É a solução real dessa equação. Então, olha que resposta linda que a gente pode dar. O valor de x raiz de 2 menos 1 sobre π é a solução da equação. Citada. E aqui, terminamos felizes, ganhamos todos os nossos pontos, ficamos alegres, arrebentamos em matemática básica e nos vemos em pré-cálculo, cálculo 1 e assim vai. Tá bom, gente? Hoje é isso. Um beijão para vocês. Vou continuar fazendo aí. Vou montar uma playlist dessa provinha, vou colocar lá. Avaliação à distância 1, semestre 1 de 2023, matemática básica, para vocês consultarem quando precisarem, para vocês indicarem para colegas também, tá bom? Beijão, brigadão aí por assistir e tamo junto. Beijo.